No vídeo de hoje eu separei os 5 sedãs grandes com motor V6 mais fáceis e baratos de manter da categoria. Acredito que você se surpreenderá, pois alguns deles são até mais baratos e fáceis de manter do que vários sedãs médios. Aliás, o último modelo da lista é um dos sedãs mais luxuosos, baratos e confiáveis que você pode comprar em 2024. Vai te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Neste vídeo eu vou levar em consideração a cesta de peças de cada carro. Essa cesta de peças inclui itens como par de amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas do freio dianteiro, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado e as velas. Eu separei todas essas peças originais de cada marca, buscando os preços mais acessíveis possíveis disponíveis na internet. Começando com o Hyundai Azera de primeira geração. Ele é que tem a manutenção mais barata entre os sedãs V6. O Azera, com a sua pegada um pouco mais clássica, é ideal para quem valoriza conforto, segurança, equipamentos, espaço interno e um preço um pouco mais razoável no mercado de usados. Podemos encontrar um Azera dessa primeira geração por volta dos 30 a 48 mil reais, dependendo do ano. Em 2011, houve um facelift que modernizou ele um pouco mais e justifica uma valorização a mais em relação a esses últimos modelos. Você vai encontrar duas versões com diferenças mínimas, mas ambas compartilham o mesmo motor 3.3 V6 Lambda, que gera 265 cavalos a 6.000 RPM e 31 kg de torque a 3.500 RPM, e o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Com desempenho sólido, o Azera faz 0 a 100 em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 231 km por hora. Em termos de consumo, ele é bem parelho com os seus principais concorrentes, e até considerando que é um carro V6, ele acaba não decepcionando. Na cidade ele faz uma média de 7,9 km por litro e na rodovia 11 km por litro. Essa é a média oficial divulgada. Eu acredito que dependendo da situação você consiga até fazer uma média melhor ou pior, isso vai depender bastante para cada condutor. O destaque do Azera mesmo é a sua cesta de peças, que é a mais acessível entre todos os sedãs V6, custando R$ 2.385. Para você ter uma ideia, é semelhante à cesta de peças de um Corolla do ano de 2012, apesar do Azera ser um carro muito mais superior, premium e de luxo. E a minha sugestão para quem está entrando nesse segmento é começar com o Azera. É um carro confiável, com manutenção acessível, mesmo se precisar de reparos um pouco mais caros, como manutenções corretivas. Em segundo lugar, surpreendentemente, temos o Kia Cadenza. Por ser um pouco mais difícil de encontrá-lo, muitas pessoas pensam que é complicado e caro manter, mas na verdade não é. Isso deve ao fato da Kia e Hyundai compartilharem muitas peças mecânicas, simplificando bastante a manutenção. O motor que o Cadenza utiliza é bastante similar ao que eu comentei anteriormente no Azera. Assim como o Azera, o Cadenza oferece um ótimo custo-benefício. O primeiro modelo você vai encontrar na faixa de preço entre 55 e 70 mil reais, e dependendo se você fizer uma busca um pouco mais cuidadosa, você encontra até pela mesma faixa de preço de um Azera G1, sendo que é um carro mais bonito, particularmente eu acho, mais equipado, luxuoso e moderno. Até porque estamos falando de um projeto um pouco mais novo. E a minha dica também é buscar pelos Cadenza topo de linha. A diferença mínima entre a versão de entrada e a topo de linha, porém é um carro muito mais interessante a versão topo de linha. Você vai ter um item que não tem nas versões anteriores, que é o teto solar duplo e dependendo até mesmo o interior todo na cor bege, que é muito lindo. Em relação à mecânica, temos um popular motor 3.5 V6 Lambda, compartilhado com diversos outros veículos da Kia e Hyundai. Ele gera 290 cavalos a 6.600 RPM e 34,5 kg de torque a 5.000 RPM, e o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas.
O Cadenza faz de 0 a 100 em 7,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. É um carro com desempenho muito bom, ideal para quem busca uma condução mais tranquila e confortável, porém sem abrir mão da segurança em ultrapassagens, por exemplo. No quesito consumo, é um pouco mais elevado que do Azira, mas mesmo assim fica na média da concorrência. Na cidade, 6,5 km por litro. Na rodovia, 10 km por litro. Mecanicamente, o Cadenza também se destaca, é um tanque de guerra, você não vai ter dor de cabeça comprando um em bom estado de conservação. A cesta de peças do Cadenza tem um custo médio de R$ 2.772 e, surpreendentemente, é o segundo sedã mais barato de manter da categoria. Embora pareça ser um carro muito mais exclusivo, é difícil sim encontrá-lo, mas a mecânica dele é praticamente a mesma do Azira, por isso que o custo de manutenção fica mais baixo e até mesmo na hora de fazer uma manutenção é um pouco mais simples. Ainda no pódio temos o Ford Fusion V6. Assim como os carros anteriores, o Fusion é um sedã grande bastante imponente, bem equipado, seguro, confortável e espaçoso. Na minha opinião, até se destaca por sua beleza, que ainda é muito atual. É um carro que a Ford acertou bastante no design e com certeza, para a época, é um dos carros mais bonitos que você vai encontrar. O preço dele varia entre 40 e 55 mil reais e até você procurando bem acha na faixa dos 38 mil reais. É lógico que aí você tem que ter um pouco mais atenção, fazer uma excelente pré-compra para ver se realmente está em um bom estado de conservação. Mas por ser um modelo que muitas pessoas têm medo de encarar, pensa que é uma bomba, a revenda acaba sendo bastante ruim e muitas pessoas jogam o preço lá embaixo. Por isso que muitas das vezes você encontra várias unidades anunciadas com preço muito baixo. É um carro que às vezes a pessoa quer se desfazer rapidamente, porém a maioria das pessoas acabam não se interessando por esse carro. Equipado com motor 3.0 V6 Duratec da mesma família do 4 cilindros, ele gera 243 cavalos a 6.500 RPM e 30,8 kg de torque a 4.300 RPM. E o câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o 6F35, e não tem nada a ver com o Power Shift. Ele faz de 0 a 100 em 8,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km por hora. O consumo dele é mais puxado do que a maioria dos sedãs V6. Eu acabo fazendo bastante pesquisas sobre esse carro, porque é um carro que eu me interesso bastante em talvez comprá-lo, e eu vejo que o consumo dele acaba não agradando, acaba sendo pior do que os seus concorrentes. Na cidade, 7,3 km por litro. Na rodovia, 11,1 km por litro. O Fusion ainda tem duas opções de tração, a FWD ou AWD. Ele só tem uma versão, a SEL, porém com dois catálogos. A versão SL com tração FWD não tinha opção do teto solar. De resto, praticamente todos os outros itens ele tinha, desde os itens do 2.5, acrescentando ainda mais a tela multimídia que não era disponível no modelo 4 cilindros. E o modelo SEL com tração AWD era o único que tinha a opcional do teto solar no 3.0 e também adicionava alguns outros itens a mais, como o sensor de ponto cego, que indicava quando um carro estava no ponto cego através de uma luz indicadora nos retrovisores, e também o monitoramento de tráfego cruzado, que era um dos únicos sedãs da época a entregar esse item. A cesta de peças do Fusion V6 custa em média R$ 3.010, ultrapassando a marca dos R$ 3.000, mas ainda assim é consideravelmente barato perante o sedã que ele é, e até mesmo perante os outros concorrentes. O grande desafio do Fusion mesmo é em relação à sua confiabilidade mecânica, que é inferior aos dos concorrentes coreanos e também japoneses. A maior probabilidade de problemas é na suspensão, que é até relativamente fácil de resolver, e no câmbio, que aí a história começa a ficar um pouco mais séria. Ele também pode apresentar problemas na tração AWD. Por isso, se você está cogitando comprar um, verifique o histórico de manutenção. Verifique todo o histórico de manutenção, veja se foi feita toda a troca de óleo do Escardan
e também de todo o sistema dessa tração AWD, porque se quebrar essa tração, provavelmente você vai gastar entre 10 e 20 mil reais para arrumar. Na quarta posição temos o Honda Accord. A manutenção do Accord é sim mais cara que dos modelos anteriores, em parte devido à Honda, que acaba cobrando um pouco mais caro em suas peças de reposição. Por ser um carro japonês, o Accord segue um design um pouco mais conservador, sendo um típico sedã grande, por vezes associado até a um estilo um pouco mais clássico. No entanto, ele ainda envelhece super bem e mantém a sua qualidade em relação a equipamentos e segurança, mesmo já tendo mais de 10, 13 anos de lançamento, dependendo do modelo. Ele se destaca também pelo espaço interno, que entre os concorrentes mencionados neste vídeo, acaba sendo um dos maiores. Mecanicamente, ele acaba se destacando por ser um dos carros mais potentes, confiáveis e econômicos da categoria. Sim, é um motor que tem uma litragem muito alta, 3.5, tem 6 cilindros e ainda assim é um carro relativamente econômico e eu já vou falar o porquê. Ele é equipado com motor 3.5 V6 e VTEC, que gera 278 cavalos a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 5.000 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 210 km por hora. Ele possui 6 cilindros com sistema VCM de desativação, que dependendo da situação ele vai usar os 6, 4 ou os 3 cilindros para economizar combustível, e acaba sendo um sistema bastante eficiente se ele estiver com a manutenção em dia. É sempre necessário fazer a revisão no VCM, caso contrário, o carro vai estar equipado com o sistema, mas não vai adiantar de nada. O consumo na cidade é de 8 km por litro em média, já na rodovia entre 12 e 13, em algumas situações andando com o pé bem de boa, sem dignidade alguma, você vai ver que esse carro faz até os 14 km por litro. Apesar do consumo surpreendentemente baixo para um carro desse porte, o que faz ele ser um carro bastante econômico até mesmo para usar no dia a dia, o que vai acabar pesando é a cesta de peças dele, que acaba quase sendo o dobro cobrado na do Azira. Aqui a cesta de peças custa R$ 4.614. Embora não seja absurda para o carro que é, acaba sim entrando em uma outra categoria de carro, acaba sendo um pouco mais cara mantê-lo. Por outro lado, o que acaba chamando a atenção positivamente também é o quanto esse carro custa no mercado de usados. O modelo 2008 você vai achar na faixa de preço entre 30 e 45 mil reais. Para fechar a lista de hoje, temos um dos sedãs com melhor desempenho da categoria, se não o melhor em relação à época dele. Estamos falando do Toyota Camry. Ele se destaca como um excelente custo-benefício, principalmente o modelo de 2008, que muitas das vezes é mais barato que o próprio Corolla, que é um sedã abaixo. No entanto, os modelos seguintes também são boas opções, embora sejam um pouco mais caros. Um Camry 2008 você vai achar na faixa de preço de R$ 45 mil. Nessa faixa de preço, é um carro bastante intrigante, considerando tudo que ele oferece. Além de ser reconhecido por sua robustez e confiabilidade mecânica, o Camry é famoso por ter um desempenho acima da média entre todos os V6 da mesma época. Ele utiliza um motor 3.5 V6 Dual VVTi, que gera 284 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 7,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. E o consumo dele também é muito bom, ele faz 8 km por litro na cidade e 13,5 km por litro na rodovia. Apesar de ter a cesta de peças mais cara da lista, custando quase 5 mil reais, é um investimento que pode ser compensador, dado que, assim como o Accord, é um carro que geralmente requer apenas a manutenção básica, a preventiva. É lógico se você manter o carro corretamente. Mesmo não sendo mais esteticamente atraente ou mais equipado da lista,
O conjunto geral do Camry acaba chamando bastante atenção. Um Camry 2008 você vai encontrar na faixa de preço entre 40 e 58 mil reais. E é uma baita opção, principalmente se você levar em consideração que um Corolla custa até às vezes mais caro que o Camry. E se você quer um carro mais para finais de semana, não vai usar muito no dia a dia, vale super a pena. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses sedãs você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!